A trombose é uma das principais causas de morte no mundo hoje. Estima-se que 1 milhão de pessoas morrem por ano vítimas da trombose. Uma pessoa a cada 37 segundos morre em decorrência de coágulos sanguíneos. A trombose precisa ser combatida e ela pode ser prevenida. Você tem obrigação de se informar sobre os riscos da trombose. A trombose pode matar. A trombose pode levar ao infarto, à embolia pulmonar, ao acidente vascular cerebral. Não seja vítima da falta de informação. A falta de informação é o que realmente pode matar. Ele disse que é o anticoncepcional, né, que me fez dar trombose, e eu nem sabia, né, do risco que o anticoncepcional causava, né, que dava trombose na terra. Tenho 17 anos e no ano passado eu sofri uma trombose cerebral causada pelo anticoncepcional, porque eu não fumo, não bebo, não sou diabética nem hipertensa. Olá, meu nome é Simone, tenho 33 anos, eu também fui vítima de anticoncepcional. Sim, ele quase levou a minha vida. Olá, meu nome é Carla, eu tenho 41 anos. Eu sou autora do vídeo que circula na internet com o título de Pílula Assassina. No dia 13 de agosto desse ano, eu fui diagnosticada com uma trombose venosa cerebral nos seios transverso, sigmoide e sagital, que provocou uma congestão cerebral com uma hemorragia subaracnoide. Eu estou fazendo esse segundo vídeo porque alguns pontos precisam ser esclarecidos. No dia que eu fiz aquele vídeo ainda no hospital, e o motivo de fazer foi para avisar os meus alunos e os meus amigos do que tinha acontecido comigo, algumas informações eu esqueci de dar, então eu acho importante falar disso agora. Eu não fumo, eu peso 63 quilos, eu não sou diabética, eu não sou hipertensa, eu não tenho histórico familiar de trombose. Como é que os meus médicos chegaram à conclusão de que o que aconteceu comigo foi ocasionado pelo uso do anticoncepcional? Em janeiro desse ano, eu passei por uma bateria de exames. Eu fiz 24 exames de sangue, exames cardíacos, mamografia, ultrassonografia, exames do fígado para testar o meu estado de saúde. E em julho desse ano, após ser aprovada em um concurso público federal, eu precisei refazer os meus exames para passar pela perícia médica no Hospital Universitário de Brasília. Passei pela perícia e fui aprovada porque o meu estado de saúde era perfeito. Então eu não apresentava nenhum fator de risco para ter desenvolvido uma trombose venosa cerebral. O meu único fator de risco era o uso do anticoncepcional, que eu tomei com receita médica. Foi receitado pela minha médica para tratar os miomas uterinos que eu apresento. E eu li a bula do medicamento e perguntei à médica, mas esse risco de trombose? Ela me disse, fica tranquila, isso não acontece. Aconteceu comigo. Esse é meu primeiro laudo, feito em 12 de agosto, onde eu fui diagnosticada com trombose venosa cerebral. Ao dar entrada no consultório do médico para uma consulta, o laudo chegou. Nesse momento eu tive uma crise convulsiva. Precisei ir para a reanimação, da reanimação eu fui direto para a internação. No dia 16 de agosto, nós fizemos uma angiorressonância do crânio, onde constatou a hemorragia subaracnoide, além da trombose cerebral no seio sigmoide, transverso e parte do sagital. Mas o que é a trombose, para vocês entenderem? A trombose é uma coagulação anormal do seu sangue. E ela pode acontecer no interior de veias profundas ou de artérias, e pode acontecer em qualquer lugar do seu corpo. Geralmente acontece nos membros inferiores, mas ela também pode acontecer nos braços, também pode acontecer no abdômen, também pode acontecer no intestino. E ela pode acontecer no cérebro, que é extremamente grave, que foi o que aconteceu comigo. A trombose apresenta uma infinidade de fatores de risco para o desenvolvimento. Dentre eles os fatores hereditários e, dentre eles, os fatores adquiridos. O uso de anticoncepcionais, o uso de terapia hormonal, o uso de qualquer medicamento que altere a coagulação do sangue pode favorecer o aparecimento de trombose. O uso de anticoncepcional sozinho já altera a coagulação do sangue. Algumas pílulas, algumas composições hormonais favorecem, aumentam o risco. É importante, como diz esse quadro que está aqui do meu lado, vocês entenderem qual é a composição hormonal do medicamento que vocês estão ingerindo. Leia a bula do medicamento. Pesquise na internet qual é a composição.
eu tomava um medicamento cuja combinação era etilestradiol e drospirenona. Ele aumenta em 6,3 vezes o risco do desenvolvimento de uma trombose. Agora, alguns outros fatores podem potencializar o risco e muito. Se você é fumante e usa anticoncepcional, o seu risco é aumentado em 30 vezes. Se você é diabética, hipertensa, tem enxaqueca com aura, sofre de epilepsia, o seu risco também é bastante aumentado. Então você precisa tomar cuidados redobrados. O álcool também favorece o aparecimento de trombose. Por favor, se você é fumante e usa anticoncepcional, pense 2 vezes, porque você pode estar injetando uma bomba no seu organismo que pode explodir a qualquer momento. A população brasileira hoje é composta de 51% de mulheres. Nós somos mais ou menos 103 milhões de mulheres. Estima-se que mais ou menos 70% dessa população esteja em idade reprodutiva, entre 15 e 49 anos. Estima-se também, porque não há dados oficiais, que 27% dessas mulheres fazem uso de pílulas anticoncepcionais, de métodos anticoncepcionais hormonais. Os estudos apontam que o risco é de até 5 casos para cada 100 mil. Então vamos dividir e achar um número de casos aceitáveis. A página criada por mim e por outras 28 vítimas de anticoncepcionais, que são um grupo de mulheres unidas para fazer alerta a respeito dessas medicações, já computou até esse momento 1.117 depoimentos. Como é que se pode afirmar a raridade desses casos ou a segurança destes medicamentos se no Brasil não existe um cadastro nacional de pacientes e a Anvisa não obriga os médicos brasileiros a fazerem o registro desses casos? Entre 2009 e 2014, a Anvisa recebeu apenas 3 relatos. Nós estamos fazendo campanha junto às mulheres que foram vitimadas para que elas entrem no sistema Notivisa da Anvisa e façam as ocorrências, para que a Anvisa possa tomar providências quanto a isso. Uma outra questão importante que eu mencionei no primeiro vídeo foi a respeito dos exames prévios para verificação de trombofilia. Não é uma praxe dos médicos fazerem o pedido do rastreamento universal se você manifesta que não tem histórico familiar. O grande problema disso é que você pode simplesmente não saber que alguém na sua família teve trombose ou simplesmente você pode vir a ser o primeiro caso da família. Alguns exames para verificação de trombofilia, como o fator 5 ou o fator V de Leiden, são cobertos pelos planos de saúde. E os médicos não pedem, segundo eles, porque vai onerar o sistema de saúde. Mas é direito seu. Se algo coloca a sua vida em risco, é direito seu fazer os exames. Os exames para verificação de trombofilia podem ser feitos exames de sangue ou exames pela saliva em laboratório de genética. Esses exames não custam absurdamente como se imagina e são necessários para que você simplesmente não coloque a sua vida em risco. Se a minha médica tivesse me dito que eu corria um risco de ter uma trombose, mesmo não tendo histórico familiar, e mesmo que o meu plano de saúde não pagasse os exames, eu teria pago para fazer, porque a minha vida vale muito mais do que o preço dos exames. Portadoras de trombofilia não devem fazer uso de anticoncepcionais orais combinados, ou seja, com 2 tipos de hormônio. Se você fizer uso de anticoncepcionais combinados, o seu risco aumenta em 149 vezes. A chance de você ter uma trombose, desenvolver uma embolia pulmonar, um AVC, uma hemorragia cerebral, um infarto agudo é enorme. Não vale a pena correr o risco. Se você puder e o seu médico não quiser te fazer o pedido, procure um hematologista, faça a investigação, não coloque a sua vida em risco. Eu passei 55 dias sem enxergar, perdi os movimentos do lado direito do corpo. As veias do meu cérebro do lado direito ainda estão obstruídas, ainda existe uma congestão venosa. Hoje eu faço uso de anticoagulantes e anticonvulsivos. Os anticoagulantes também colocam a minha vida em risco porque aumentam a chance de eu ter uma hemorragia. Eu não sei ainda se eu sou portadora de alguma trombofilia, porque os exames só podem ser feitos daqui a 6 meses, quando eu puder fazer uma pausa nos anticoagulantes. Se eu for portadora de trombofilia, o anticoncepcional disparou a doença.
E eu vou precisar fazer uso desses remédios para o resto da minha vida. E para o resto da minha vida, eu corro o risco de ter uma segunda trombose cerebral. Eu corro o risco de ter outro AVC. Não vale a pena colocar a vida em risco. Também é fundamental dizer que nem todas as mulheres que fazem uso de anticoncepcionais vão ter trombose, graças a Deus. Na maioria dos casos, os medicamentos são seguros. Essa campanha não é pela demonização da pílula, muito pelo contrário. Essa campanha é pelo direito à informação. Nós gostaríamos que os médicos parassem de receitar os anticoncepcionais como a panaceia dos males femininos. Existem outros métodos contraceptivos que podem ser indicados. Se ela optar por fazer uso de um método contraceptivo hormonal, conhecedora dos prós e contras, dos possíveis efeitos colaterais, ela vai ser capaz de identificar algum sintoma de doença e procurar uma ajuda médica com mais velocidade, colocando a sua vida numa segurança muito maior. Uma outra questão importante que aconteceu comigo e na maioria dos relatos que eu tenho recebido é da grande dificuldade que alguns médicos estão tendo em diagnosticar a trombose, seja trombose venosa profunda ou cerebral. Eu passei 5 dias entre hospitais particulares sendo diagnosticada com sinusite, crise alérgica, enxaqueca, crise de ansiedade, com convulsões, perda de movimento e diplopia, até que a minha família exigiu um pedido de ressonância magnética dos médicos e eu fui diagnosticada com trombose cerebral. A grande maioria dos relatos, as pessoas dizem a mesma coisa. Tomaram tramal na veia, tomaram morfina na veia, foram para casa e aí, até que se descobrisse uma embolia pulmonar, uma trombose cerebral, o quadro já era mais agravado. Então isso precisa realmente ser olhado com muito mais cuidado pelo corpo médico. Pelo que nós estamos lutando, prioritariamente pelo direito à informação. Existe hoje uma manifestação no Ministério Público Federal com alguns pedidos. O primeiro pedido, registro obrigatório dos casos graves como o meu junto à Anvisa. Hoje esse registro não é obrigatório. Segundo, que o risco de trombose venha estampado na embalagem do medicamento. Terceiro, que os médicos mencionem o risco de trombose por esse medicamento e falem sobre a possibilidade de exames prévios. Nós estamos pedindo uma mudança na anamnese. Quarto, pesquisas atualizadas com no máximo 5 anos sobre a segurança desses medicamentos no Brasil. Quinto, que haja um controle da venda. Hoje qualquer menino de 14 anos vai na farmácia e compra o medicamento sem receita médica. O Brasil é um dos poucos países do mundo que se compra anticoncepcional sem retenção de receita. E sexto, campanhas maciças junto à classe médica falando sobre trombose para que haja um diagnóstico precoce. Essa luta é por direito à informação, porque nós sabemos que a falta de informação é o que realmente pode matar. Não seja vítima da falta de informação. Leia a bula do seu medicamento. Pergunte, entre na internet, ligue na Anvisa, veja se há algum registro sobre problemas com esse medicamento. A vida é muito preciosa e você tem direito, mas você também tem obrigação de se informar a respeito dos riscos de todos os medicamentos. E acabou que eu fui procurar uma ginecologista porque eu tenho síndrome de ovário multipolicístico, como muitas mulheres. E ela me receitou Yasmin, mesmo sabendo que eu sou portadora do fator 5. Eu fiquei meio relutante, mas ela falou que a dosagem de hormônio era baixa. Então eu usei. Usei durante 3 meses até me dar uma TEP maciça no pulmão. Uma trombose que se formou dentro do meu pulmão esquerdo. E tive 3 paradas cardíacas. Eu fiquei 40 dias em coma, 2 meses internada. E tive várias sequelas. Então, meninas, quando vocês forem ao ginecologista pedirem anticoncepcional, peçam os exames também. Que eu tive com 16 anos, isso foi ano passado, hoje eu tenho 17 anos. E eu falo que dia 2 de outubro eu nasci de novo. E que esses casos sejam expostos, pelo menos nas redes sociais, até que alguma mídia de massa ou Anvisa pegue essa causa, estude
analise, divulgue, para que salvemos a vida de outras mulheres, porque várias delas, infelizmente, não estão mais aqui para contar a história.